Ok, então nessa sessão a gente vai apresentar a importante fórmula de Cauchy, importante fórmula integral de Cauchy. Tá? Na aula passada a gente viu o teorema de Cauchy-Glossar, só recapitulando, que diz que se você tiver uma função analítica definida em um domínio simplesmente conexo, então se você tiver uma curva inteiramente dentro desse domínio, e se a sua função for analítica lá, né, a integral dessa função sobre qualquer curva fechada é igual a zero. Tá? Então o que a gente vai fazer agora é mostrar que funções analíticas, funções como essa, pode ser expressa através de uma integral. Tá? E essa fórmula é chamada fórmula integral de Cauchy. Tá? E mais à frente a gente vai ver algumas consequências dessa fórmula integral. Por exemplo, que uma função analítica possui derivadas de todas as ordens. Tá? Que é coisa que a gente não tem como, não tem caso, no caso real. Né? No caso real, se você tem uma função f de x e se ela é diferenciável, por mais que ela seja diferenciável para todo x, isso não implica que essa função tem derivada de todas as ordens, né? Para qualquer x. Né? Isso, a gente não tem esse análogo no caso real. Mas a gente vai ver que no caso complexo, basta que a função seja analítica para que ela tenha derivado todas as ordens e todas as suas derivadas sejam analíticas. Então essa é uma rigidez muito grande que é imposta na derivada complexa. E se der tempo, se o tempo permitir, a gente vai provar o teorema fundamental da álgebra, né? Que diz o seguinte: se você tem um polinômio complexo não constante, então esse cara admite uma raiz, tá? Pelo menos um, ou seja, existe um z0, tal que p de z0 é igual a z. Tá? Se der tempo, a gente prova esse resultado como consequência do teorema de Liouville. Ok, então vamos então em direção à fórmula integral de Cauchy. Então esse teorema diz o seguinte: então, suponha que você tem uma função analítica, né, definida em um certo domínio simplesmente conexo D. E seja C um contorno fechado, simples, qualquer em D. Então, para qualquer Z0 no interior de C, vale a formulinha que está escrita aqui. Tá? Então, vamos tentar primeiro entender o que isso aqui está dizendo. Depois eu tento fazer uma verificação, uma breve prova, ou não tão breve, dessa fórmula. Então, ele está dizendo aqui o seguinte: então, suponha que você tem novamente um domínio simplesmente conexo D, e aí você tem uma curva inteiramente contida, curva fechada, né? Um contorno simples fechado dentro desse domínio D. Tá? Então, vou colocar aqui, por exemplo, aqui o seu contorno C. E aí pega um ponto qualquer em D, que é interior a esse contorno. Tá? Eu chamo esse ponto aqui de Z0. É um ponto arbitrário, tá certo? Z0. Poderia ser qualquer carinha aqui dentro. Ok. Então, o que a fórmula do Cauchy está dizendo é o seguinte: que o valor da minha função nesse ponto é descrito. Você conhece o valor da função nesse ponto se você conhecer. Para conhecer o valor da função nesse ponto, basta você conhecer a integral de linha da sua função ao longo dessa curva. Tá? Claro, tem um fator numérico aqui, mas o que interessa é o que está escrito aqui. Tá? Então, o valor da função para qualquer ponto aqui dentro, ó, dessa região limitada pela curva C, essa é a fronteira dessa região achurada que eu estou mostrando aqui. Tá? Então, para qualquer ponto aqui dentro dessa região, o valor da função em qualquer ponto dentro da região é conhecido, né? Você pode conhecer sabendo apenas os valores que a função toma nesse contorno. Tá? Olha que resultado interessante. Tá bom? Então, a gente vai verificar esse resultado e vamos ver várias propriedades que deles derivam. Aí vocês vão ver mais à frente que a gente pode utilizar esse resultado para calcular a integral. Só que em vez de calcular a integral, a gente calcula o valor da função em algum ponto. Tá? Tem como efeito colateral essa possibilidade. Ok? Então deixa eu ganhar um espaço aqui. Dá para fazer aqui, pronto. Então vamos verificar isso, tá? Então quais são as hipóteses? Vamos ver aqui novamente. Então a gente tem, o que eu estou assumindo é o seguinte: eu tenho uma curva fechada, um contorno fechado simples C. Tá? Tem um ponto Z0 interno aqui. Tá bom? E a gente está assumindo que a minha função f ela é analítica tanto dentro quanto sobre essa curva. Tá certo? Para simplificar as hipóteses, é isso que a gente tem. Tranquilo? E o que eu quero mostrar é o seguinte: que o valor da função nesse ponto Z0 pode ser escrito dessa maneira: 1 sobre 2πi, integral sobre essa curva C, de f de z sobre z menos z0 de z. Tá? Veja que eu não posso concluir que essa integral é zero pelo teorema de Cauchy, ou Cauchy-Glossar, porque a função que está aqui no integrando, ela não é analítica em Z0. Né? Não está definida aqui em Z0. Tranquilo? Então vamos ver como é que a gente chega nesse resultado. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Vamos começar com a seguinte observação.
Vamos calcular a integral. Veja que a integral da f de z sobre z menos z0 dz, seja, note que isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira. O que eu vou fazer? Eu vou somar, eu tenho f de z aqui no numerador, eu vou subtrair f de z0 e vou somar f de z0 e com isso não altero nada, certo? Mas isso vai me permitir reescrever essa integral, que eu quero mostrar que o valor dela, o valor final é 2π vezes f de z0, né? Se eu mostrar que essa integral vale isso, essa forma está verificada, certo? Show! Então vamos lá. Então, perceba que eu posso escrever esse cara como a integral sobre esse contorno aí, de f de z menos f de z0 sobre z menos z0, né? dz. Se eu subtrair, eu tenho que somar, né? Mais o outro termo, que vai ficar a integral de f de z0. Tá? Só separei as integrais, tá bom? E aqui fica z menos z0 dz. Tá? Veja que esse cara, esse termo adicional que eu coloquei aqui, é menos ele, cancela esse cara, e o que você tem é o que tinha inicialmente, tá bom? Agora perceba o seguinte, nessa segunda integral, o f de z0 é uma constante, então eu posso puxar aqui para fora, tá bom? Então, esse cara está ficando o seguinte, a integral sobre a curva C de f de z menos z0 sobre z menos z0, né? dz. Mas, o outro cara vai ficar f de z0 vezes a integral dz sobre z menos z0 ao longo dessa curva fechada. E a gente já viu na aula passada que eu posso aplicar o teorema de deformação dos contornos para, em vez de calcular essa integral ao longo desse contorno, eu posso pegar um círculo, né, de raio R centrado nesse ponto Z0. Né? E aí, se eu fizer isso, para esse círculo de raio R centrado em Z0, deixa eu chamar assim, CR, centrado em Z0, a gente calculou essa integral e o valor dela é 2π. Né? Na verdade, 2πi. Tá bom? Então, eu vou só utilizar esse fato e já vou substituir essa integral aí por 2πi. Então, aqui vai ficar o seguinte. F 2πi, que é o valor dessa integral, vezes f0. F em 0. Né? Então, veja, para eu provar a formulinha que está aqui escrita, tudo que eu tenho que mostrar é que essa integral aqui, ó, que eu vou circular aqui para vocês, é 0. Tá certo? Então, se eu mostrar que essa integral vale 0, acabou, né? Porque esse cara é igual a esse. Se eu passar o 2πi dividindo para cá, ó, 1 sobre 2πi, eu tenho exatamente a formulinha que está aqui em cima. Tá bom? Show. Então, a tarefa da gente reduz a mostrar que essa integral aqui é nula. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer da seguinte maneira. Bom, aqui eu vou utilizar, como eu falei, o princípio da deformação dos contornos. Em vez de calcular a integral ao longo dessa curva, eu posso calcular a integral ao longo de uma circunferência de um raio dado centrado em Z0. Tá certo? Então, vamos fazer isso. Antes, note o seguinte. Deixa eu melhorar esse desenho aqui. Deixa eu trazer ele aqui para baixo, que eu vou precisar fazer menção a ele. Então, como a minha função f ela é suposta analítica, né? Olha aqui nas hipóteses que a gente tem. Como a minha função é analítica, então ela é contínua, né? Toda função analítica é diferenciável, sendo diferenciável ela é contínua, tá? Então, como f é contínua, como f é contínua, por exemplo, em Z0, né? Isso quer dizer que para qualquer epsilon que eu fornecer, existe um delta maior que 0, né? Tal que se z menos z0, se a distância de z a z0 for menor que delta, então a distância de f de z a f de z0 é menor que epsilon. Certo? É isso que quer dizer a função ser contínua. Isso quer dizer o seguinte, está aqui o ponto z0, e aí eu consigo um disco aberto aqui em torno desse ponto Z0, de forma que se eu pegar qualquer ponto aqui, ó, vou mudar aqui de cor, ficar em azul. Então, se eu pegar esse ponto Z dentro desse disco aqui de raio delta, né, a gente vai ter que f de z menos f de z0 em valor absoluto é menor que epsilon. Tá? Então, se eu desenhar outro disco centrado em f de z0, isso quer dizer o seguinte. Deixa eu colocar aqui um pontinho. Digamos que esse aí seja o f de z0.
Isso quer dizer que pontos dentro desse disco de raio delta são levados em pontos dentro desse disco aqui de raio epsilon. Tá bom? É isso que quer dizer a função ser contínua, tá? Nesse ponto Z0. Ok, então em algum momento eu vou fazer uso dessa propriedade, tá? E então, o que eu vou fazer? Deixa eu trazer novamente a curva que a gente tinha originalmente. Então, tá aqui a minha curva, certo? Minha curva C. Tá aqui o ponto Z0. E aí eu sei que como ela é contínua, como eu falei, existe esse disco aqui de raio delta, né? De forma que pontos dentro desse disco são levados em pontos dentro desse disco aqui, de forma a satisfazer isso aqui, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar vou usar o princípio da deformação dos contornos e vou pegar em vez de calcular a integral, aquela integral de linha ao longo dessa curva, eu vou pegar esse contorno aqui, essa circunferência centrada em Z0 com um raio menor que delta, tá certo? Vou chamar R aqui o raio dessa circunferência. Aqui ainda é o meu Z0, tá? O interessante é que esse círculo agora CR está dentro dessa região, tá bom? E eu sei que pontos dentro dessa região são levados pela minha função em pontos dentro dessa região, tá certo? Onde é válida essa expressão aqui. Show! Ok, então agora vamos calcular, então vou colocar assim, do princípio da deformação dos contornos. A gente tem que a integral ao longo dessa curva azul é igual à integral ao longo dessa curva em vermelho, tá? E aí eu vou usar essa integral aqui para estimar essa integral aqui, tá? A integral ao longo dessa curva maior. Então, a integral ao longo da curva C dessa função aqui, ó, f de z menos f de z0 sobre z menos z0 dz. Isso aqui é numericamente igual à integral ao longo dessa minha curva CR, tá bom? f de z menos f de z0. Bom, agora eu vou estimar o tamanho, quanto vale isso aqui, tá? Então, vou estimar esse cara. Então, vamos lá. Vou estimar aqui embaixo. Vamos calcular o valor absoluto disso. Então, o valor absoluto dessa integral, como é que vai ficar? Sobre z menos z0. Bom, a gente já viu, né? Pela desigualdade ml, isso aqui vai ser menor ou igual que integral ao longo dessa curva. Então, vai ser o módulo desse cara dividido pelo módulo desse cara, vezes o módulo de dz. Tá? Mas como eu estou assumindo que a minha função é contínua, né, e como essa curva está dentro desse disco aqui de raio delta, eu sei que f de... E aí se eu tomar dois pontos, por exemplo, um ponto aqui dentro, um ponto aqui, ó, deixa eu mudar de cor, um ponto sobre essa curva z, que está dentro de azul, perdão, dentro desse lilás, e esse ponto Z0, eu sei que o f esse meu Z em azul, menos o f do Z0, como está dentro dessa região, é menor que epsilon, né? Aqui em cima. Então, essa coisa que está aqui, ó, é menor que epsilon. Esse cara é exatamente, a distância de Z a Z0 é exatamente o raio da curva, né? Do círculo que eu estou integrando. Então, isso aqui é R. E a integral do valor absoluto de z é o comprimento da curva. Então, isso aqui é menor ou igual que epsilon, que é esse limitante, o comprimento da curva, que é uma circunferência, então 2πr, dividido por r. Tá certo? Dividido por r. Mas esse r cancela com esse r. Então, veja que no final das contas, o tamanho dessa integral, o tamanho desse número aqui, essa integral pode ser feita tão pequena quanto se queira, porque o epsilon é arbitrário. Tá? Se eu fizer o epsilon bem pequenininho, a contribuição dessa integral é bem pequenininha. Moral da história, isso aqui é zero. Tá certo? E aí, como essa integral é zero, essa daqui também é zero. E aí chegamos que isso aqui é igual a isso aqui. Tá certo? Para verificar o teorema, tá bom? Portanto, chegamos à conclusão de que a integral sobre aquela curva C genérica, né? f de z dz sobre z menos z0 é igual a 2πi f de z0. Tá? Eu posso passar o 2π dividindo. Então, 1 sobre 2πi vezes f de z vezes essa integral é igual a f de z0. Tá certo? Que é a fórmula integral do Cauchy. Tá?
Ela é escrita nesse formato, é interessante, mas para as nossas aplicações, vai ser mais interessante escrever assim, ó, integral sobre a curva C de f de z sobre z menos z0, ou seja, se eu quiser computar uma integral como essa, tudo que eu tenho que fazer é calcular o valor da função nesse ponto aqui, ó, z0, né, onde isso aqui não é analítico, e multiplicar por 2πi. Tá? Então, a gente tem uma maneira interessante de computar integrais agora. Tá? Se eu puder escrever, eu quero calcular a integral sobre uma curva fechada da minha função g de z dz. Como é que eu calculo esse cara? Se eu puder escrever esse g de z, se eu puder reescrever essa função como uma certa função dividida por z menos z0, então essa integral, numericamente, vai ser 2πi vezes o f desse z0. Tá? Então a gente tem uma maneira simples e rápida de calcular integrais via a fórmula integral de Cauchy. Tá? Vamos ver um exemplo. Então, nesse exemplo aqui, ele pede para a gente calcular essa integral. Tá? Deixa eu só arrumar aqui um pouquinho. Pronto. Ele pede para a gente calcular essa integral aqui. Ok. Ele tem que dizer quem é a curva, né? Onde C é a fronteira, né? Essa circunferência de raio 2, tá? Então, C é a circunferência de raio 2. Então, aqui é 2, aqui é 2i, aqui é menos 2 e aqui menos 2i. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar ajustar o teorema, a fórmula de Cauchy, para essa integral. Tá? Então, eu tenho que saber quem é a função, tenho que escrever ele nesse formato, tá certo? É f de z sobre z menos z0. Bom, se você olhar para cá, já tem um z sobre i no denominador. Então, o meu z0 aqui vai ser o menos i, certo? Então, vou colocar assim, ó. E aí, a gente só tem que ter cuidado para saber se o ponto onde a função aqui não é analítica está dentro dessa região. Porque se tiver, a gente aplica a fórmula de Cauchy. Se não tiver, a integral é zero. Tá? Pelo teorema de Cauchy-Glossar. Tá bom? Aí veja que a solução é bem simples. Então, note o seguinte. Note que eu posso escrever o integrando. Vou colocar aqui em vermelho. Que eu posso escrever esse integrando assim. Ó. Quero escrever nesse formato. F de z sobre z menos z0. E aí eu olho lá para o integrando e percebo que eu tenho essa função, né? Z ao quadrado menos 4z mais 4 é a mesma coisa que z menos 2 ao quadrado. Eu não precisava fatorar não, tá? Mas eu vou só colocar assim, vai ficar mais fácil para mim. E embaixo eu tenho z menos i, né? Porque menos com menos dá mais, eu tenho o i que está aqui, tá bom? Então, se você olhar para o integrando aqui e para o que eu escrevi aqui, rapidamente você percebe duas coisas. O f de z lá da fórmula de Cauchy, nesse caso é z menos 2 ao quadrado, e o z0 é menos i. Então, eu tenho que fazer a seguinte pergunta a mim mesmo. Esse ponto aqui, menos i, é interior ao contorno do estou integrando? Vamos ver. Se for, aplica a fórmula de Cauchy. Se não, a integral é zero, né? Porque essa função é analítica. Tá? Na verdade, essa função seria analítica. Tá? E aí, então, a gente não teria problema algum. Então, vamos ver aqui rapidamente. Então, a região que eu estou integrando, como eu já falei, vou fazer logo aqui a circunferência. É a circunferência de raio 2 centrada na origem, né? A única observação que a gente tem que fazer é essa. O resto já está praticamente feito. Deixa eu colocar aqui. Pronto, agora vai sair reto. Não tem nem como não sair. Ok, então x, y. Então essa circunferência ela é limitada aqui, ó. Os pontos aqui que cortam os eixos, né? Deixa eu colocar aqui. Eu tenho 2, menos 2i e 2i. O ponto em questão, o z0 é menos i. Menos i está aqui, ó. Então, como menos i está dentro da região, eu posso aplicar a fórmula de Cauchy, tá? Que diz o seguinte, que essa integral, vou colocar assim, então, pela fórmula de Cauchy, essa integral vai ficar escrita da seguinte maneira. Então, a integral sobre a curva C, z menos 2 ao quadrado sobre z menos i, isso é 2πi vezes o valor da minha função f, o f é esse cara que está aqui em cima, tá certo? Em menos i, tá? Que é onde o integrando deixa de ser analítico. Tá? Então, tudo que eu tenho que fazer é calcular o f de menos i e multiplicar por 2πi, isso é o resultado da integral. Veja, não preciso parametrizar, não preciso fazer nada, pessoal. Aplicação direta da fórmula de Cauchy. Olha que legal, né? Que resultado interessante. Então, f de menos i, a função é z menos 2 ao quadrado, então vai ficar menos i menos 2 ao quadrado, que é a mesma coisa que i mais 2 ao quadrado. I ao quadrado é menos 1, então 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo,
né? Então isso aqui vai ficar 4i mais 3. Então, moral da história, o resultado vai ser 2πi, que multiplica 4i mais 3. Tá certo? Ainda se você quiser multiplicar essas carinhas, você vai ficar 2i vezes 4i vai ficar menos 8. Então, menos 8. 2i vezes 3 vai ficar mais 6i. Tudo isso vezes π. Tá? Então, moral da história, o valor dessa integral, vou colocar em outra cor, o valor dessa integral, utilizando a fórmula de Cauchy, isso aqui. Tá bom? Não precisei parametrizar, não precisei fazer nada. Só colocar esse carinha nesse formato aqui, ó. Nesse formato aqui, ó. Tá certo? E aí reconhecer quem é a função, quem é o ponto z0. Acabou. Não tem o que fazer. Tranquilo? Então veja que esse teorema é uma ferramenta muito importante, né, na hora de calcular algumas integrais. Tá? Então vamos fazer de novo. Mesmo raciocínio, agora para essa outra integral. Veja que seria uma integral um pouco mais trabalhosa, né? Mas vocês vão ver que, utilizando a fórmula de Cauchy, o trabalho é quase zero. Então, de novo, note o seguinte. Note. Okay. Então, vamos tentar decompor quem é a função, né? Primeiro, vamos ver qual é o caminho que eu estou integrando. Estou integrando ao longo da minha circunferência de raio 1. Tá certo? Então, deixa eu fazer aqui um breve esboço. É sempre bom você fazer esse esboço para saber quem é a região. Quer dizer, quem é o caminho, para saber se os pontos que você está... Os pontos, quando a função não é analítica, quando o integrando não é analítico, se são pontos internos à curva em questão. Tá bom? É importante você fazer esse pequeno esboço. Então, está aqui a minha curva C. Esse cara tem raio 1. Tá. Ok. Então, o eixo X, o eixo Y aqui. Então, onde é que a minha função aqui, ó? Minha função. Onde é que essa função não é analítica? Bom, quando o denominador for zero. Então, quando é que z vezes z ao quadrado mais 9 é igual a zero? Então, quando é que z vezes z ao quadrado mais 9 é igual a zero? Ora, mas eu posso escrever isso aqui ainda como z mais 3i. Posso fatorar assim, certo? Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo é exatamente esse carinha. Então, quando esse cara é zero? Quando z é zero, ou z é menos 3i, ou z é mais 3i. Só que o ponto 3i menos 3i está fora dessa região, né? Porque, novamente, essa minha circunferência, ela toca os eixos aqui, ó, em 1, i, menos 1 e menos i. Né? Menos 3i e 3i estão fora dessa região aqui. Tá certo? Então, eu não vou me preocupar com esses caras. Mas zero eu me preocupo, porque zero está aqui, ó. É a origem. Tá bom? Então, eu vou definir a função f, que aparece lá na fórmula de Cauchy, como sendo tudo isso aqui, tá certo? Então, esse aqui vai ser meu f de z, dividido por z menos... Onde é que a função tem problema? Zero. Tá bom? Então, de novo, a função que eu tenho lá no integrando é cosseno de z sobre z que multiplica z ao quadrado mais 9, não é assim? Eu vou escrever esse cara da seguinte maneira. Cosseno de z dividido por z ao quadrado mais 9 dividido por z. Tá? Mas dividido por z eu ainda posso escrever assim, como z menos zero. Tá bom? Por quê? Porque aqui eu percebo que o que está aqui em cima é minha f de z e embaixo eu tenho z menos z0. Tá? Sempre tenta colocar o integrando nessa formulinha, nessa forma. Tá? E aí aqui eu percebo o seguinte, que meu f de z é cosseno de z sobre z ao quadrado mais 9 e que o z0 é zero. Vou colocar aqui, e z0 é zero. Tá? Então agora aplicação direta da fórmula de Cauchy, então da fórmula de Cauchy, da fórmula integral de Cauchy, fórmula de Cauchy. Essa integral que eu teria trabalho parametrizando, rapidamente a gente calcula ela. Como? Então vamos lá. Então, integral sobre aquela curva dada de cosseno de z sobre z que multiplica z ao quadrado mais 9. Esse cara vai ser 2πi vezes f de zero. Né? O z0 da gente é o zero, tá bom? Ok. Então, tudo que eu tenho que fazer é calcular essa função em zero. Ora, mas aí acabou, né, pessoal? F em zero, cosseno de zero é 1, 0 ao quadrado, 0 mais 9 ficou 9. Então, isso aqui deu 1 nono. Então, moral da história, isso dá 2πi sobre 9. Olha só como essa fórmula nos ajudou a calcular rapidamente essa integral. Se eu não fizesse isso, pessoal, eu ia ter que parametrizar o integrando, escrever o dz, né?
e integrar de 0 a 2π. Depois que eu fizesse todo esse trabalho, o resultado ia ser o mesmo que esse. Tá? Então veja como essa fórmula de Cauchy realmente, entre outras coisas que a gente vai ver mais à frente, nos permite calcular algumas integrais de maneira muito rápida. Tá? Ok, então a fórmula de Cauchy ela pode ser estendida para derivadas de uma função complexa. Né? Então o que a fórmula de Cauchy nos permite é determinar o valor da função em um certo ponto. Então, se eu quero determinar o valor da função em um certo ponto, eu posso determinar esse valor calculando essa integral. Mas, professor, calcular o valor da função no ponto calculando uma integral, não é melhor calcular o valor da função no ponto? Mas a gente viu que eu posso utilizar isso aqui para outras coisas. Tá? Então, é 1 sobre 2π. Então, eu posso calcular o valor da função em um ponto interno a essa curva C, calculando essa integral, ou seja, apenas estudando as contribuições da minha função ao longo da curva. Então, estudando como é que minha função varia ao longo da curva, eu tenho a informação da função em um ponto interno dessa curva. Olha que legal, né? É isso que o teorema de Cauchy está dizendo no final das contas. Agora, será que eu consigo obter uma representação? Então, esse ponto aqui, pessoal, Z0, é um ponto qualquer, tá? Vou fazer o seguinte, deixa eu escrever Z, e aí para não confundir esse Z aqui com esse Z que está aqui, deixa eu trocar isso aqui por outra letra, sei lá, S. Vou colocar Z aqui e S aqui. Pronto. Então, está me dizendo o seguinte, se eu tiver uma curva fechada qualquer, e se a minha função for analítica ao longo dessa curva e nos pontos interiores a ela, se eu quiser conhecer o valor da função em qualquer ponto sobre essa curva, se eu quiser conhecer o valor da minha função em qualquer ponto interior a essa curva, tudo que eu tenho que saber é entender como é que a função varia ao longo dessa curva. Então, os valores aqui dentro estão amarrados pelos valores que a função toma ao longo da curva. Tá? Ok. Então, essa expressão, a fórmula de Cauchy, me permite representar, me dá uma representação integral para a minha função. Mas, se a minha função tiver derivada, será que eu consigo representar também a derivada como uma integral assim? Será que eu consigo uma representação para a derivada segunda, para a derivada terceira? De forma geral, será que eu consigo uma representação para a derivada de ordem n para a minha função? Algo parecido com isso, como uma fórmula integral dessa maneira? A resposta é sim, tá? E eu vou mostrar para vocês qual é a representação aqui embaixo e a gente vai fazer uma verificação disso. Mas, para você não ter que decorar isso que está escrito aqui, não decore. Pronto, já voltei para você nem olhar de novo. Tem uma maneira, digamos assim, não muito formal, porque eu não vou justificar cada passo do que eu vou fazer agora, mas que permite você chegar naquela expressão de maneira bem rápida, tá certo? Claro, todos esses passos que eu vou fazer aqui podem ser justificados, mas aqui o que eu vou mostrar é apenas uma maneira rápida de você chegar naquele resultado aqui embaixo, tá? Aqui já eu mostro para vocês. Que eu vou fazer a verificação dele de uma maneira diferente, tá? Então a ideia é o seguinte, se eu tenho aqui minha função f de z, e eu posso representá-la dessa maneira, 1 sobre 2π integral f de s ds s menos z, eu gostaria muito de obter uma representação para a derivada. Se eu derivar um lado, eu vou derivar o outro lado, tá certo? Então ddz desse lado. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou passar a derivada para dentro. Então é isso que tem que ser justificado, tá certo? Eu não posso permutar a derivada e a integral de qualquer maneira, tá certo? Existe um teorema que nos garante que isso é possível. Mas como eu não vou utilizar esse teorema, nem vou prová-lo, então aqui é só, digamos assim, uma maneira informal de como obter a representação da derivada dessa função. Tá certo? Eu vou fazer isso N vezes, vocês vão ver que formulinha a gente vai ter. Então essa derivada ela vai passar para dentro, ela é uma derivada ordinária aqui fora, né? Porque aqui fora ela está vendo apenas a minha função como uma função de z. Mas quando ela entrar aqui, ela vai ver duas coisas, ela vai ver esse parâmetro s e o parâmetro z. Então ela vira uma derivada parcial. Tá bom? Quando eu for derivar esse cara em relação a z, só tem z aqui embaixo. Então não preciso olhar para esse cara. Então ficou d dz de 1 sobre s menos z. Né? Então você pode escrever ainda s menos z a menos 1, né? Então cai o menos 1, vai ficar s menos z a menos 2, vezes a derivada de dentro em relação a s, em relação a z, que é menos 1, então fica assim. Ou ainda 1 sobre s menos z ao quadrado. Então, vocês vão ver mais à frente, ou já, que eu posso representar a derivada também assim, ó, 1 sobre 2π f de s ds sobre s menos z ao quadrado. Olha que legal. Tá, então vocês vão ver que a partir da fórmula de Cauchy a gente chega nisso aqui. E aí, se eu quiser a derivada de ordem n, é só passar a derivada de ordem n aqui para dentro. Tá? O operador ddn aqui para dentro. O ddzn, né? Então, se eu fizer isso, se eu derivar esse cara aqui
n vezes, o que é que eu vou ter? Derivei uma vez, deu isso, né? Se eu derivar outra vez, esse 2 estava... Esse S menos 2, S menos Z elevado a menos 2. Se eu derivar mais uma vez, vai cair o menos 2, né? Só que se eu derivar de dentro aqui, aí fica 2 de novo, só que aqui vira 3. Né? Então, se eu derivar mais uma vez, cai o 3, então fica 2 vezes 3. Aí S menos Z, porque eu vou colocar mais os menos vão se cancelar. E aqui fica 4. Se eu derivar mais uma vez, vai ficar 2 vezes 3 vezes 4, né? S, Z é 5. Então, se eu contar dessa maneira, pessoal, eu vou ter 1 vezes 2 vezes 3, até n, se eu derivar n vezes. Então, isso é n fatorial. Então, aqui na frente vai aparecer n fatorial. E aqui vai ficar sempre n mais 1. Tá bom? Então, se eu fizer isso n vezes, se eu fizer aplicar essa derivada n vezes, então, de maneira, digamos assim, informal, a gente chega na fórmula de Cauchy para a derivada, que é o seguinte. Se eu derivar esse cara n vezes, aqui vai ter... Aqui dentro vai ter um n fatorial, e aqui vai ficar essa elevada a n mais 1. Tá? Então, isso é a derivada de ordem n. Então, a gente, como esse n é uma constante, eu posso colocar aqui para fora. Tá? Então, essa é a formulinha de Cauchy para derivada de ordem n de uma função complexa. Tá? Que é o que a gente vai mostrar aqui embaixo. Ó. Tá bom? Então, a gente vai agora verificar essa formulinha. Tá? Vamos mostrar aqui a derivada de ordem n de uma função complexa em um z qualquer. Tá? Esse z, obviamente, vai estar dentro lá. O ponto teria uma certa curva C. Só vou assumir que a minha função é analítica sobre a curva e na parte interna limitada por essa curva. Tá? Essa é a única hipótese que eu vou assumir aqui. Tá? E com isso a gente vai mostrar que f tem derivada de todas as ordens. Olha que coisa importante, pessoal. Eu vou apenas assumir que a função f é analítica. O que é a função analítica? É uma função que tem derivada... Bom, quando é que eu digo que é uma função analítica num certo ponto z? Se eu consigo um disco centrado em z, um disco aberto centrado em z, né? E a minha função f tem derivada em todos os pontos dentro desse disco, inclusive em z também, né? Que já que z está dentro desse ponto, dentro desse disco. Então, a minha função é dita analítica nesse ponto z, se existir um disco aberto em torno de z, de forma que a derivada existe em todos os pontos aqui dentro. Tá? Então, eu só estou assumindo isso. E apenas assumindo isso, a gente vai perceber que a minha função f tem derivadas de todas as ordens. Olha que interessante. Apenas assumindo que f é analítica, a gente vai ganhar isso aqui, que a minha função f tem derivada de todas as ordens. Esse n é qualquer número inteiro. Qualquer número maior ou igual a zero. Tá certo? Qualquer inteiro positivo. Então, olha só que coisa importante. Né? Ou que consequência importante. Se você, assumindo apenas que f é analítica em z, em um ponto z, a gente vai ganhar que a derivada, que a função tem derivadas de todas as ordens em z. Ah, professor, então eu ganho que a minha função é analítica, que todas as derivadas são analíticas? Ainda não. A gente vai provar isso também. Mas no primeiro momento, o que a gente vai mostrar é que se a minha função f é analítica, ela tem derivada de todas as ordens. Né? Se ela é analítica em z, ela tem derivada de todas as ordens em z. E depois eu vou mostrar que se ela é analítica em z, as derivadas também são analíticas. Tá certo? Mas primeiro vamos mostrar essa primeira implicação. Que se a minha função é analítica em um certo ponto z, então ela tem derivadas de todas as ordens. Que isso já é surpreendente, né? No caso real, a gente não tem algo igual. Assumir que apenas a função tem derivada de primeira ordem em todos os pontos em um certo domínio, não me garante que eu vou ter todas as derivadas, né, de todas as ordens nesse mesmo ponto. A gente não tem esse contraponto no caso real. Tá? Então, como é que a gente verifica isso? Bom, vamos quebrar em casos. Então, como essa expressão depende de n, então vamos fazer n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2 e assim por diante. Tá bom? Veja que o caso n igual a 0 eu não preciso mostrar nada porque é a fórmula integral do Cauchy. Se eu fizer n igual a 0 aqui, vai ficar f, a derivada de ordem 0 é a própria função. Então, f de z, f em z, é igual a n sobre 2, 0 fatorial 1, né? Então vai ficar 1 sobre 2πi. A integral de f de z, s menos z elevado a 1. Mas isso é a fórmula de Cauchy que já está provada aqui em cima, né? A gente já verificou isso aqui. Tá certo? Então, o caso n igual a 0 eu não preciso verificar porque é o teorema de Cauchy. Tá bom? Aqui eu escrevi z0, lá eu escrevi z, mas é só uma questão de notação mesmo. Tá? Então, vamos verificar isso para o caso n igual a 1. Vamos começar com n igual a 1. Então, para n igual a 1, já que o n igual a 0 já está provado, para o caso n igual a 1, o que é que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar que a derivada primeira em z existe e se escreve assim. N igual a 1, hein? Então, 1 aqui, 1 fatorial 1. 1 sobre 2πi, integral sobre minha curva, f de z, s menos z, como n é 1, mais um 2, né?
ter que mostrar que a derivada se escreve dessa maneira. ds. Claro que eu não preciso mostrar que a derivada existe, eu só vou mostrar que a derivada se escreve dessa forma. Por que eu não preciso mostrar que a derivada existe? Porque eu estou assumindo que a função é analítica, né? Se a função é analítica em z, então isso quer dizer que a derivada, obviamente, existe, né? Existe em todos os pontos. Existe em z em todos os pontos uma vizinhança de z, tá? Mas, quando eu for provar o caso n igual a 2, quando a gente for ver o caso n igual a 2, n igual a 3, assim por diante, a gente não precisa assumir que a derivada anterior é analítica também. A gente vai mostrar que as derivadas existem, as outras derivadas existem, sem precisar usar o fato de que as derivadas antes delas são analíticas, tá certo? Porque aqui o que a gente vai mostrar? Que sendo f analítica em z, mostrar que f' de z se escreve assim. Mas, para eu mostrar que f duas linhas de z se escreve de uma maneira parecida com isso, eu não vou precisar assumir que f' é analítica não, tá? E aí, para mostrar que f três linhas de z se escreve algo dessa forma, eu não vou assumir que esse cara também é analítico não. Tá? Então, eu só assumo que ele é analítico daqui para cá. Todas as outras não precisa, pessoal. Tá? A gente vai mostrar que a derivada existe pela definição, calculando o limite. E é isso que é interessante. Tá? Então, vamos lá. Vamos ver aí o caso n igual a 1. Então, não perde o foco do que é que a gente quer verificar. A gente quer verificar que a derivada se escreve assim. Tá? Só isso. Eu quero mostrar que a derivada se escreve assim. Então, eu vou usar a definição derivada, né? O que é derivada? A derivada da função em z é limite. Como é que eu faço isso? É f de z mais um acréscimo, menos f de z, dividido pelo incremento, quando esse incremento vai a zero. Ok? Então, eu vou calcular isso aqui e esperamos que o resultado seja isso. Tá bom? Na verdade, que esse resultado, né, seja isso. Tá? Que a derivada seja dada dessa forma. Tranquilo? Uma outra forma de ver isso é esse limite aqui existe, é igual a esse cara, se somente esse limite de f de z mais delta z menos f de z sobre delta z menos f' de z, se esse limite é zero, né? Esse cara é igual a essa coisa se isso aqui for zero. Tá bom? Então é isso aqui que no final das contas eu vou mostrar, que é a mesma coisa que isso. Tá? Onde esse cara eu vou substituir por isso. Tá bom? Então, vou calcular esse cara separadamente. Vou pegar esse cara que eu estou propondo que se escreve assim. E vou mostrar que isso aqui pode ser feito tão pequeno quanto se queira. Tá? E aí a gente chega à conclusão, então, que esse limite, que é o que a gente chama de derivada, vai ser igual ao que eu vou colocar aqui. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. Eu vou começar calculando esse pedacinho de cá. Tá? Como eu quero mostrar que a minha derivada se escreve como essa integral, então eu vou escrever esse cara como uma integral também. Como é que eu faço isso? Utilizo a fórmula de Cauchy, que a gente sabe que vale, que é o caso n igual a zero. Então, da fórmula de Cauchy, da fórmula integral de Cauchy, nota o seguinte. Meu f de z mais delta z se escreve assim. F de z mais delta z vai ser 1 sobre 2πi integral sobre uma curva fechada, né? De novo, que curva é essa? Vou fazer aqui um desenho rápido, depois eu melhoro esse desenho lá embaixo. Então, tem uma curva C e tem um ponto Z aqui. Tá certo? Eu vou dar um acréscimo em Z, por exemplo, Z mais delta Z. Tá? E aí eu posso escrever o valor da função nesse ponto, como ainda está aqui dentro, né? Como sendo uma integral ao longo dessa curva C. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. Então, isso vai ficar f de s, ds, e aqui embaixo eu vou ter s menos z, não, s menos z menos delta z, né? Onde tinha z, eu substituí por z mais delta z, tá bom? Ok. E a minha f de z é 1 sobre 2πi, 1 sobre 2πi, deixa eu arrumar aqui, 1 sobre 2πi, integral sobre a curva c, f de s, ds, e aqui embaixo só s menos z. Tá bom? Eu vou fazer essa menos essa, que é o que tem aqui. Vou dividir por delta z, então eu vou ter essa primeira parte. Tá? E aí eu vou subtrair da f' de z, que eu estou supondo que se escreve dessa maneira. Como é que eu vou ter certeza que se escreve mesmo? Se eu tomar esse limite de zero, então sim. Tá bom? Show de bola. Então vamos lá. Então primeiro eu vou fazer essa integral menos essa. Né? Na verdade, a diferença dessas duas funções. Deixa eu fazer aqui em azul e vermelho. Então, f de z mais delta z menos f de z.
Então vai ficar 1 sobre 2π para todo mundo, integral, f de z tem para todo mundo, né? Eu posso deixar aqui, vai ficar assim, f de z não, f de s, e aí eu vou ter 1 sobre essa coisa menos 1 sobre s. Né? Vamos simplificar aqui rapidinho, 1 sobre s menos z menos ΔZ, menos 1 sobre s menos z. O mínimo é o produto desses caras, né? Então vai ficar s menos z menos ΔZ vezes s menos z. Né? E em cima eu vou ter o quê? S menos z menos S menos z menos ΔZ. Tá certo? Simplifica isso com esse foi com esse, menos ficou com menos ficou mais. Então em cima eu só vou ter ΔZ. Então vai ficar ΔZ, deixa eu colocar aqui, vai ficar assim, ó, ΔZ, f de s, ds, e o denominador é todo esse cara que está aqui embaixo, tá bom? Faz aí com cuidado, volta o vídeo, vai dar isso que eu estou dizendo para vocês. Então S menos z menos ΔZ, que multiplica S menos z. Tá? Bom, a integral na variável S, então esse ΔZ eu posso estar multiplicando aqui, eu posso passar dividindo para cá, tá bom? Aí eu já tenho a primeira parte da expressão que eu precisava. Tá? Guarda esse resultado aqui. Já tenho isso aqui. Que é esse pedacinho aqui, pessoal. Ó, já tenho, ó. Tá? Agora, quem é esse f' de z? Bom, eu estou querendo mostrar que ele pode ser escrito dessa maneira. Então, eu vou pegar esse cara aqui, vou colocar aqui dentro, vou subtrair disso aqui e vou mostrar que ele pode ser feito tão pequeno quanto se queira. Tá certo? Ou seja, que esse limite, quando ΔZ vai a zero, que esse limite é zero. Tá bom? É só isso que eu vou fazer agora. Então, vamos lá. Então, deixa eu fazer essa diferença logo. Então, note ainda o seguinte. Então, agora eu vou escrever o que eu falei. Esse cara, f de z mais ΔZ, menos f de z sobre ΔZ, menos o candidato à derivada. Tá? Bom, esse primeiro termo a gente já viu que se escreve assim. Então, 1 sobre 2πi, integral sobre a minha curva C, f de s, s menos z menos ΔZ, e aqui eu tenho s menos z, não é isso? ds. Então esse cara a gente já viu que se escreve dessa maneira. E esse aqui eu estou querendo mostrar que se escreve assim, 1 sobre 2πi, integral sobre a curva, f de s, s menos z ao quadrado ds. Tá bom? Como é que eu mostro realmente que esse cara é igual a esse? Mostrando que isso aqui tende a zero quando ΔZ tende a zero. Então eu vou analisar o valor absoluto dessa coisa. Tá? Como a integral aqui é no mesmo contorno, vou colocar todo mundo junto. E eu vou tirar esse cara do valor absoluto, então vai ficar 1 sobre 2π. Né? O valor absoluto de i é 1. Então ficou apenas o valor absoluto da integral ao longo da curva C. E aí a gente vai ter que, de novo, tem um f de s nas duas, eu vou ter que fazer uma simplificação. Vou organizar aqui, ó. Deixa eu fazer aqui embaixo, depois eu passo para cá. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho 1 sobre s menos z menos ΔZ vezes s menos z, menos esse cara aqui que é 1 sobre s menos z ao quadrado, né? Então, o mínimo é o produto desses caras, e aqui já tem um fator s menos z, vai ficar 1 ao quadrado. E aí, agora, tira o mínimo, né? Se eu dividir por esse cara, em cima eu vou ter um s menos z, menos, se eu dividir por esse cara, em cima eu vou ter s menos z, menos ΔZ. Então, s com s, menos z com menos, porque tem um menos aqui na frente, né? Menos z com menos dá mais, e esse menos com esse menos dá mais. Então, em cima deu ΔZ. E embaixo ficou esse carinha todinho, tá bom? Então, ficamos com o seguinte, vou colocar em azul para chamar a atenção. Então, ficou ΔZ dividido por s menos z menos ΔZ, e aqui ficou s menos z ao quadrado, certo? Vezes f de s ds. f de s ds. Pronto. Ok? Então, o que eu vou fazer agora é estimar essa integral. Uma das coisas mais importantes na integração complexa não é nem saber calcular a integral, saber estimar o seu valor. Porque se você sabe estimar ela, você sabe se ela vai para zero ou não. Tá? Então, eu vou estimar esse cara, tá certo? Então, como é que a gente faz isso? Então, de novo, deixa eu fazer o desenhozinho de quem é a minha curva. Quem são os carinhas que estão envolvidos aqui no problema, tá? Então, eu tenho aqui o ponto Z. Então, digamos que aqui está o ponto Z mais ΔZ. Tá certo? ΔZ é esse incremento. E eu tenho uma curva aqui, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou chamar D a menor distância entre... Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar Z aqui em cima. Vai ficar melhor para mim.
Então está aqui o ponto Z. Aqui eu vou colocar Z mais ΔZ, deu um incremento. Então está aqui, essa distância aqui, em valor absoluto é ΔZ, tá certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de D a menor distância entre o ponto Z e um ponto sobre a minha curva. Então eu tenho aqui a minha curva, certo? Então eu estou chamando essa menor distância aqui, entre Z e um ponto da curva C, estou chamando de D. Tá certo? Isso quer dizer o seguinte, se eu pegar qualquer ponto S sobre a curva, por exemplo, tá aqui S, essa distância aqui é S menos Z, né? Então, se eu pegar qualquer ponto sobre a curva, esse ponto aqui é o que me dá de menor distância. Tá? A menor distância desse ponto a um ponto da curva. Então, S menos Z, em geral, é sempre menor ou igual a D. Tá? Porque D é a menor distância. E aí eu vou usar isso aqui para tentar estimar isso aqui. Tá bom? De novo, como eu sei que a minha função é analítica, nessa região, eu sei que ela é limitada. Ela é contínua e, portanto, limitada. Né? Porque toda função... Você tem aqui a curva C, essa curva fechada, né? Ela é, topologicamente falando, é um conjunto fechado e limitado, né? Então, um conjunto compacto, eu sei que qualquer função contínua em um conjunto compacto é limitada, tá certo? Então, eu posso dizer que a minha f em módulo é limitado por uma certa constante m. M é o valor máximo que f poderia ter, tá certo? E aí eu vou estimar agora essas coisas aqui. Tá? Eu sei que a integral de ds é o comprimento dessa curva. Digamos que o comprimento dessa curva aqui seja L. Tá? L é o comprimento da curva. E aí eu vou estimar agora o que está aqui embaixo, tá certo? Então vamos lá. Bom, deixa eu só organizar aqui. Então, aquilo que estava lá em cima, 1 sobre 2π alguma coisa, isso vai ser menor ou igual, vou passar o módulo para dentro, tá certo? É isso que eu quero dizer. Quando eu passar o módulo para dentro, eu vou tentar estimar quem são esses caras. Então, quando eu passar o módulo para dentro, eu não posso mais manter a igualdade, então vai ser desigualdade. Então, menor ou igual, 1 sobre 2π integral, aí vai ser o valor absoluto do que está aqui, tá certo? Então, o valor absoluto de ΔZ, vou quebrar, então vai ficar assim, o valor absoluto de ΔZ, vezes o valor absoluto da f de S, né? E aqui embaixo eu tenho o valor absoluto de Z, acho que é S menos Z, menos ΔZ, olha já lá em cima, e aqui S menos Z ao quadrado, certo? Aqui, ó, pronto, vou estimar esse cara aqui, tá bom. Para o S menos Z ao quadrado, tá aqui embaixo, para esse cara aqui, é bem simples, né? Porque eu sei que, isso aqui, ó, sei que S menos Z é sempre menor, perdão, menor ou igual não, professor, maior ou igual. D é a menor distância, tá bom? Então é sempre maior ou igual a D, se eu levar esse cara ao quadrado eu tenho isso. Portanto, 1 sobre S menos Z ao quadrado é sempre menor ou igual que 1 sobre D ao quadrado. Tá, então eu posso estimar esse 1 sobre isso aqui por isso aqui. Então, ele é sempre menor que 1 sobre D ao quadrado. E falta agora só estimar esse carinha aqui, tá bom? Então vamos lá, veja que S menos Z menos ΔZ, isso é maior ou igual que o módulo de S menos Z menos módulo de ΔZ. ΔZ é o incremento que eu dou, que eu posso fazer tão pequeno quanto eu quiser. Então eu posso escolher, por exemplo, ΔZ menor que D, tá certo? Menor que, posso pegar esse cara, menor que essa distância aqui, tá certo? Para isso basta eu colocar esse ponto bem aqui pertinho, ó. Tá bom? Então eu posso fazer isso sem problema nenhum. Tá bom? Posso tomar o ΔZ menor que D. E aí, S menos Z é sempre maior ou igual a D. Então, eu posso estimar isso aqui como sendo o seguinte. Isso vai ser igual a D, na verdade, maior ou igual a D menos ΔZ. Tá bom? Mas como eu estou assumindo que ΔZ é menor que D, eu posso... Esse cara é sempre positivo, eu não preciso do valor absoluto aqui, tá bom? Então, isso aqui é igual a D menos ΔZ. Tá bom? Pronto, agora já tenho todo mundo para substituir aqui. Tá? Então, essa integral, moral da história, isso aqui vai ficar menor ou igual que 1 sobre 2π, módulo de ΔZ, que é o que está aqui em cima, m, que é o valor máximo da função, né? Ela é limitada, eu copiei em algum canto. Cadê essa informação aqui? Ó. Ela é limitada. A integral de ds é o comprimento da curva, então é CL, pelo teorema da desigualdade ML. Aqui embaixo a gente já viu que é limitado por D menos ΔZ.
aqui em valor absoluto, né, professor? Então, D menos ΔZ, aqui em cima também, que multiplica S menos Z, o valor absoluto de S menos Z ao quadrado, a gente já viu que é menor que D ao quadrado, né? Vamos sobre isso, né? Então, aqui tem um D ao quadrado. Tá? Bom, e agora eu vou fazer o seguinte. Então, olha só o que a gente chegou. Eu cheguei que essa diferença, né, esse quociente menos essa coisa, ela é menor ou igual que isso aqui. Tá? E agora eu vou fazer ΔZ tender a zero. Né? A definição de derivada não é essa. Então, quando eu fizer ΔZ tender a zero, veja que isso vai para zero. Esse aqui embaixo não zero, né? Porque aqui vai ser D ao cubo. Mas vai ser uma coisa que não é zero, e em cima zero, isso aqui vai para zero. Tá? Então, moral da história. No limite, quando ΔZ tende a zero, esse cara dá zero. Então, isso quer dizer que isso aqui a gente chama de derivada, né? Quando ΔZ tende a zero. E aí isso está me dizendo que esse limite é igual ao que está aqui, que por sua vez é igual ao que está aqui. Tá bom? Então, tomando o limite, logo, temos que a derivada da minha função desse z realmente é igual a 1 sobre 2πi integral ao longo da curva C, f de s menos z ao quadrado ds. Tá? Então, isso a gente fez para o caso n igual a 1. Para o caso n igual a 2, pessoal, é a mesma coisa. É só aplicar agora o mesmo raciocínio. Né? Então, é f de... Como é que eu calculo a derivada segunda em z? É f', bom, é limite, né? Limite, f' de z mais ΔZ menos f' em z sobre ΔZ, quando ΔZ tende a zero. Ora, mas eu já sei que a derivada pode ser expressa como essa integral. Então, eu vou usar aqui, do jeito que eu fiz na outra, a mesma expressão, divido pelo ΔZ, né? E mostra que esse limite menos o candidato à derivada. Quem é o candidato à derivada segunda aqui? O candidato à derivada segunda é 2, né? É 2 fatorial, então 2 sobre 2πi, cancela 2 com 2, então fica só 1 sobre πi, integral ao longo da curva C, f de s, s menos z, só que agora é ao cubo, né? Tá bom? Então faz o mesmo processo que a gente fez ali em cima, só que em vez de utilizar f', né, você usa f duas naquele limite. Faz a mesma estimativa que eu fiz e depois toma o limite quando ΔZ tende a zero. E aí você vai ver que a derivada se escreve assim. Tá? E agora eu não estou assumindo, pessoal, o importante é isso, que essa função é analítica não. Só estou assumindo que ela pode, que a sua derivada que existe, porque a f analítica, né, implica que a derivada primeira existe. Mas o que a gente mostrou aqui é que a derivada primeira pode ser escrita dessa forma, pela definição. Aí agora, daqui para cá, eu não assumo mais que esse cara é analítico, não. Eu apenas vou assumir que a minha f' se escreve dessa maneira. E aí, assumindo isso, você consegue provar esse cara. Tá? Então, assumindo que a minha f' se escreve assim, eu consigo provar, usando o mesmo raciocínio que eu fiz aqui em cima, que a f duas linhas se escreve assim. E uma vez que você tenha que a f duas linhas se escreve assim, você prova que a f três linhas se escreve como 3 fatorial sobre 2πi, integral ao longo da curva F, curva C, né, S menos Z a quarta ds. Veja, não assumo que esse cara é analítico, não. Só assume que a derivada se escreve dessa maneira. E aí você mostra que a derivada terceira existe e é dada assim. E aí você, assumindo que a derivada terceira se escreve assim, você mostra que existe a derivada quarta e assim por diante, pessoal. Então, você pode continuar esse processo, por indução, e mostrar que a derivada de ordem n em z existe e se escreve dessa maneira. Mas o único passo onde você assume que a função é analítica é quando você mostra que a f' se escreve daquela maneira. Que a f' se escreve dessa maneira aqui. É o único passo onde você precisa que a função seja analítica. Então, moral da história. Se f é analítica, é o que fica para a gente. Se f é analítica em z, isso implica que f tem derivada de todas as ordens em z, e essas derivadas são dadas dessa maneira. N fatorial sobre 2πi, né, vezes a integral ao longo da curva C, f de s, s menos z elevado a n mais 1 ds. Tá? É a única coisa que a gente precisa. Tá certo? Então, continuando esse processo, então, por indução, a gente mostra que a derivada de ordem n em z existe. Tá? Então, deixa eu colocar aqui. Ó. Então, f analítica
em z. Olha o que isso vai implicar. Implica que a f tem derivada de todas as ordens em z. E como é que essas derivadas se escrevem? Assim, ó, n sobre 2πi, integral ao longo de uma curva fechada C, f de s, ds, s menos z elevado a n mais 1. Então, apenas assumindo que a função é analítica em z, a gente garante, né, que todas as derivadas existem em z. Ah, professor, todas as derivadas vão ser analíticas? Ainda não sabemos, mas que todas as derivadas existem, existem. Então, esse é um resultado muito importante, pessoal. Tá? Isso aqui chama-se fórmula integral do Cauchy para a derivada. Fórmula integral de Cauchy para as derivadas, né? Para derivadas. Que tem a fórmula de Cauchy como caso particular quando n é zero, né? A derivada de ordem zero é a própria função. Tá bom? Então vamos ver agora algumas aplicações da fórmula de Cauchy e da fórmula integral de Cauchy para derivadas, tá? Então, uma aplicação imediata, assim como a gente fez para a fórmula de Cauchy, é utilizar esse cara para calcular integrais. Então, em vez de calcular integral, eu calculo a derivada, que é sempre mais fácil de calcular do que a integral, né? Então, eu posso reescrever essa fórmula aqui em cima da seguinte maneira. Então, integral, vou voltar para a variável z, tá? dz sobre z menos z0 elevado a n mais 1 ao longo de um contorno fechado C. Isso é numericamente igual a 2πi, a derivada de ordem n em z, sobre n fatorial. Tá? Então, sempre que eu conseguir escrever, deixar a minha fórmula nesse formato, a minha integral nesse formato, eu posso calculá-la utilizando esse lado de cá. Tá? Que basicamente está escrito aqui embaixo. Ó. Podemos aplicar o teorema acima nesse formato aqui embaixo, tá? Para calcular algumas integrais. Tá bom? Vamos ver isso. Então, é uma aplicação direta da fórmula de Cauchy para derivadas. Então, vamos calcular essa integral, onde C é esse contorno aqui, tá certo? A circunferência centrada na origem de raio 1. Tá? Então, a primeira coisa é tentar reescrever essa integral nesse formato aqui, ó. Nesse formato aqui. Tá? E aí, aplicar o teorema. Tá bom? Ok. Então, a função que eu estou integrando é z mais 1 sobre z à quarta mais 2i vezes z ao cubo. Então, perceba o seguinte, que aquela função z mais 1, deixa eu só ver se é z mais 1 mesmo. Isso, z mais 1 sobre z à quarta, mais 2iz3. 2iz3. Então, percebe, pessoal, que eu posso escrever esse cara da seguinte maneira. Bom, eu tenho que saber onde é que o denominador se anula, né, para saber se esses pontos, onde o denominador se anula, está dentro do contorno em questão. Está dentro do contorno. Porque se estiver dentro do contorno, eu posso aplicar a fórmula de Cauchy. Se não tiver, essa função vai ser analítica, a integral disso é zero pelo teorema de Cauchy. Tá? Cauchy-Glossar. Ok? Ok. Então vamos lá. Então eu posso fazer o seguinte. Deixa eu fatorar o denominador. Posso fatorar assim, ó, z3, z mais 2i. Verdade? Então, onde é que o denominador se anula e, portanto, essa função deixa de ser analítica? Quando z for zero, né, tem uma raiz tripla em z igual a zero, e z igual a menos 2i. Mas veja que menos 2i não está dentro da região, nem está sobre a curva, nem dentro da região limitada por z igual a 1. Z igual a 1 é a nossa circunferência de raio 1 centrada na origem, certo? Aqui, ó. Não é mal desenhado aqui, mas seria isso. Deixa eu fazer aqui em azul. Aqui, ó. Pronto. Então, tem a minha circunferência de raio 1 centrada na origem. E z igual a 2i não está aqui. Ó. Aqui é menos i. E digamos aqui menos 2i. Então, esse ponto não está nem sobre a circunferência nem dentro. Então, não tem um problema com isso. Mas z igual a zero está aqui. Tá? Então, a gente vai ter que explicitar esse cara como sendo z0 lá na minha formulinha de Cauchy. Tá? De alguma maneira, eu tenho que escrever isso. Então, perceba que eu posso fazer isso assim. Ó. Então, eu vou definir a função. A minha função vai ser z sobre z mais 2i dividido por z ao cubo. Então, essa vai ser a minha f que aparece no teorema. Professor, mas eu preciso de z menos z0 elevado a alguma potência. Pois é, pessoal. Aqui, ó, eu posso escrever do jeito que eu falei anteriormente. Ó, z menos 0 ao cubo. Tranquilo? E se você quiser esse 3 aqui, você ainda escreve como 2 mais 1. Por quê? Porque agora eu percebo que o que eu estou querendo integrar é o seguinte. Ó. Então, a integral desse cara vai ser igual a integral sobre aquela curva do quê? Z mais 1 sobre z mais 2i dividido por z menos 0 elevado a n
O n mais 1 da gente, o n é 2, é isso que eu quero que vocês concluam aqui. Então, a função f é esse cara, esse é meu f de z, e esse aqui é o z menos z0, elevado a n mais 1. Então, o n aqui é 2, o z0 é 0, a função é tudo isso aqui. Olha que legal. Então, moral da história, como é que calcula essa integral? Bom, esse é o caso lá da fórmula de Cauchy para derivadas, no caso onde o n é 2. Então, como é que era a formulinha que a gente chegou agora? Aqui, ó. Essa daqui, ó. Então, vai ficar 2πi sobre 2 fatorial, mas 2 fatorial é 2. Então, vai ficar πi, que multiplica a derivada de ordem 2 da minha função em z0, mas a nossa z0 é 0. Então, tudo que eu tenho que computar é πi vezes f duas linhas de 0. Então, para calcular aquela integral, tudo que eu tenho que fazer é πi f duas linhas em 0. Ó, pessoal, só isso. Então, essa integral, que daria um super trabalho para a gente calcular, tudo que a gente tem que fazer é calcular a derivada segunda dessa função, que é a função racional, em 0 e multiplicar por πi. Tá bom? Então, todo o nosso trabalho é calcular a derivada. Só isso. Então, note o seguinte. Note ainda o seguinte. Então, vamos lá. Então, o que é a função? Vou colocar aqui. F de z é z mais 1 sobre z mais 2i. Então, calcula a primeira derivada. Então, a derivada de cima vai dar 1 vezes o de baixo, z mais 2i, menos a derivada do de baixo, que é 1 vezes de cima, que é z mais i, mais 1 vai ficar menos, né? Dividido por z mais 2i ao quadrado. Então, z foi com z, e aí ficou em cima só 2i menos 1. É isso? Ok, então a derivada primeira ficou 2i menos 1, que é uma constante, vezes esse cara, certo? Dividido, né, por ele ao quadrado, que eu vou jogar ele para cima. Z mais 2i a menos 2. Tá? Então, a derivada segunda agora. A derivada segunda. 2i menos 1 é constante. Então, 2i menos 1 fica aqui fora. Aí, quando eu derivar esse cara, cai um menos 2. Então, menos 2. Então, vai ficar z mais 2i elevado a menos 3. Vezes a derivada de dentro, que é 1. Em relação a z. E aí, eu preciso calcular o f duas linhas em 0. Vou só fazer z igual a 0 aqui. Tá bom? Então, vai ficar... deixa eu colocar logo menos aqui para dentro. Então, ficou 2, que multiplica 1 menos 2i, vezes 2i ao cubo. Na verdade, a menos 3. É isso? Ou, se quiser, o 2i ao cubo aqui. Tá bom? Então, ficou 2, 1 menos 2i. Embaixo ficou 8. I ao cubo é menos i. Tá bom? Então, vou só organizar aqui e passar o 2 para dentro. Então, ficou 2 menos 4i dividido por 8 vezes menos i. Esse menos eu vou jogar para cima, tá? Então, vai ficar assim, ó, 4i menos 2 sobre 8. Ah, essa é a resposta? Não, eu tenho que multiplicar ainda por πi, né? Então, quando eu vou fazer π vezes i vezes esse resultado aqui, tá? Só que lembra, tem um i aqui embaixo. Então, esse i vai cancelar com esse i aqui. Então, apenas vai ficar π vezes o que já tinha lá. π vezes 4i menos 2 sobre 8. π vezes 4i menos 2 sobre 8. Então, esse deve ser o resultado da integral. Tá certo? Acho que eu esqueci de apagar e deixei aqui embaixo. Pronto, tá aqui, ó. Exatamente. O i cancelou aqui. Em cima ficou 4i menos 2. Tá aqui, né? E ficou isso aqui. Tranquilo? Então, moral da história, o valor da integral, veja, sem muito esforço, igual esse cara, né? Derivar, pessoal, é sempre mais fácil do que integrar. Então, se eu puder tomar essa rota, tomarei. Tá bom? Ok, então o que a gente vai ver agora é uma série... Bom, a gente sempre pode ficar, então, se eu conseguir ajustar a minha integral ou a fórmula de Cauchy ou a fórmula integral para derivadas, né? Eu posso evitar o cálculo da integral calculando só as derivadas e multiplicando por algum fator vezes π. Tá bom? Então, o que a gente vai ver agora é uma série de resultados que segue diretamente da fórmula de Cauchy ou da fórmula de Cauchy para derivadas, tá? Então, um dos resultados é o seguinte. Bom, a gente mostrou o seguinte, ó, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui o que a gente sabe até então. A gente sabe que se f ela é analítica em um certo ponto z, isso quer dizer que f tem derivada de todas as ordens em z, e essas derivadas se escrevem assim. N fatorial sobre 2πi integral ao longo de uma curva fechada C,
que contém o ponto Z, onde a função também é analítica, né? F de S ds sobre S menos Z elevado a n mais 1. Isso que a gente sabe. Mas o que quer dizer f ser analítica em Z? Quer dizer que f tem derivadas, tem a derivada primeira, né? Só o que quer dizer f analítica em Z? Que f linha de Z existe, né, para todo Z em uma vizinhança, por exemplo, em um disco aberto centrado em Z, de raio epsilon. Então, dizer que f analítica, essa é a definição, né? F analítica em Z, se existe uma vizinhança de Z, onde a derivada existe para todo ponto nessa vizinhança, né? Essa é a definição. Então, se isso for verdade, a gente viu que f tem derivadas de todas as ordens em Z, e essas derivadas se escrevem dessa maneira. O que eu não sei dizer ainda é se essas derivadas todas são analíticas também. Tá? E é isso que a gente vai concluir agora nesse teorema. Tá? Então, se uma função for analítica, é um ponto Z0 dado, por exemplo, então todas as suas derivadas também vão ser analíticas. Tá? A gente sabe que todas as derivadas existem, mas o que a gente quer mostrar é que essas derivadas, além de existir, serão analíticas. Tá bom? Isso é um resultado mais forte ainda. Então, vamos lá. Como é que a gente vê isso? Então, vou usar aqui a hipótese de que f é analítica. F analítica quer dizer isso. E isso implica que todas as derivadas existem e são escritas dessa forma. Tá? Então, como f é analítica em Z, ou Z0, vamos fazer o seguinte. Vamos assumir que ela é analítica aqui em Z0. Bom, deixa eu só colocar um Z0 aqui em todo mundo aqui. Pronto. Então, dizer que f é analítica em Z0 é, como eu falei, dizer que existe um disco centrado em Z0, um disco aberto. Deixa eu fazer em azul mesmo. Então, existe um disco aberto, centrado aqui em Z0, sei lá, de raio epsilon. Né? De forma que a derivada da minha função em qualquer ponto aqui dentro existe. Né? Pronto, só isso. Né? Isso é o que quer dizer ser analítica. Mas a gente sabe que se a função é analítica, ela tem derivada, todas as ordens derivadas são dadas dessa maneira. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Eu vou mostrar que se f é analítica, eu quero mostrar que f' também é analítica em Z0. Isso aqui é analítica em Z0, tá certo? É analítica em Z0. Então, se eu mostrar isso aqui, pessoal, acabou. Porque aqui, na verdade, eu não tenho uma verificação, não. Eu tenho infinitas. Ó. Porque se eu mostrar aqui, substituir essa f, vou colocar esse quadradinho, tá certo? Então, aqui é onde eu coloco minha f, tá? Então, se f for analítica, eu quero mostrar isso, tá certo? Então, isso implica que a derivada da f analítica. Se eu mostrar isso aqui, pessoal, acabou. Porque se eu mostrar que, sendo a f analítica em Z0, a derivada da f é analítica também, então, se a derivada é analítica, agora eu posso colocar a derivada aqui. Mas aí, a derivada sendo analítica, isso quer dizer que a derivada do que está aqui também é analítica. Mas a derivada da derivada é a derivada segunda. Mas aí agora eu pego a derivada segunda, que é uma função, e jogo aqui dentro. Então, ela sendo analítica, isso quer dizer que a derivada da derivada segunda, que é a derivada terceira, é analítica e assim por diante. Olha que legal. Tá? Então, o que eu tenho que fazer é o seguinte, é só mostrar essa primeira implicação. Se a minha função f for analítica em Z0, eu tenho que mostrar que a derivada dela é analítica em Z0. Porque se for verdade, eu tenho uma cadeia de implicações, tá certo? Uma cadeia de implicações. E aí a gente tem provado que se f for analítica, todas as derivadas da f em Z0 também serão analíticas. Tá? Então não perde o foco não. Eu quero provar isso aqui, tá bom? Então como é que a gente faz isso? Então, de novo. Por hipótese, eu estou assumindo que f é analítica em Z0. Então, existe esse disco centrado em Z0, de raio epsilon, onde a minha função tem derivadas em todos os pontos aqui dentro, tá bom? É isso que quer dizer ser analítica, né? Ok, então o que eu vou fazer? Eu sei, por exemplo, que a derivada da minha função, por exemplo, nesse ponto aqui, deixa eu pegar uma curva fechada aqui dentro, tá? Vou fazer o seguinte, então seja C, uma curva fechada, C, uma curva fechada de raio epsilon sobre 2, metade da que eu tinha aqui em cima. Tá? Então aqui eu vou chamar C essa curva. Tá? E aí pega um ponto aqui dentro. Por exemplo, esse ponto aqui, Z. Eu sei pela fórmula de Cauchy para a derivada, que a derivada segunda de f nesse Z existe, né? E é escrita da seguinte maneira. Seria 2 fatorial sobre 2πi, mas eu não preciso desse 2, então vai ficar só 1 sobre πi, integral
ao longo dessa curva C, f de S, S menos E, ao cubo, né? Então, vê só, pessoal, eu quero mostrar aqui, assumindo que a f é analítica em Z0, eu quero mostrar que a f' é analítica em Z0, tá bom? Mas olha só, pela fórmula de Cauchy, como f tem derivadas, se você pegar um ponto aqui, eu sei que qualquer derivada da função nesse ponto se escreve como 1 sobre n fatorial, né? Sobre 2πi integral ao longo da curva f de S sobre S menos E elevado a n mais 1. Tá? O que eu estou fazendo, eu estou particularizando esse caso para n igual a 2. Então, eu tenho isso aqui, tá bom? Só isso. Então, o que está me dizendo? Que em qualquer ponto que eu pego... Esse z aqui é arbitrário, pessoal. Qualquer z. Tá? Esse z aqui é arbitrário. Em qualquer ponto dentro desse disco de raio epsilon sobre 2, essa derivada existe. Tanto existe que é assim que você calcula ela. Então, o que foi que eu encontrei? Eu encontrei, em vez de pegar a circunferência, vou pegar tudo que está dentro da circunferência, tá? O disco aberto com esse raio epsilon sobre 2. Então, olha só o que a gente tem. Assumindo que a f é analítica em Z0, a gente chega que a derivada dela, a derivada segunda da f existe, para todos os pontos dentro desse disco, tá? Vou pegar o disco aberto, centrado em Z0, de raio epsilon sobre 2. Então, para todos os pontos dentro desse disco menor, essa derivada existe. Ora, pessoal, mas se a derivada segunda existe para todos os pontos dentro desse disco, isso, por definição, quer dizer que a derivada primeira, f' é analítica. Analítica em Z0. Porque o que é a minha função f' ser analítica em Z0? Quando é que isso acontece? Acontece quando eu conseguir encontrar uma vizinhança centrada em Z0, de forma que a derivada dessa função... Mas o que é a derivada da derivada primeira? É a derivada segunda. Então, onde a derivada segunda existe para todo ponto dentro desse disco menor. Mas é o que está aqui, ó. O que a gente acabou de mostrar com isso aqui, o que a fórmula de Cauchy nos dá aqui para a derivada, é que essa derivada existe para todo ponto Z dentro desse disco menor, de raio epsilon sobre 2. Tá certo? Então, o que foi que a gente mostrou com isso agora? Que se a minha f é analítica em Z0, então a derivada da f é analítica em Z0 também. Tá, mas agora, como eu sei que a f' é analítica, eu posso jogar ela agora aqui, ó. Então, se f' é analítica, então f', que é f duas linhas, também é analítica. Mas agora que eu sei que a f duas linhas é analítica, eu posso jogar ela agora aqui dentro da minha caixinha, ó. F duas linhas é analítica, quer dizer que f duas linhas linha é f três linhas, né? F três linhas analítica. E agora eu posso pegar o f três linhas e jogar aqui e aí continuar desse jeito, pessoal. Tá? Ad infinitum aí. Tá certo? Então, se eu continuar dessa maneira, a gente vê que não só a derivada segunda, mas a derivada terceira, a derivada quarta, quinta e assim por diante. Ou seja, a derivada de ordem n em Z0 é analítica. Então, de novo, f analítica em Z0 implica que todas as derivadas também vão ser analíticas em Z0. Olha que legal, olha que resultado forte. Tá certo? Então, aqui está basicamente o que eu falei, né, lá em cima. Se você, supondo que f seja analítica em Z0, então existe uma vizinhança, né, centrada em Z0, de raio epsilon, tal que a derivada existe para todo Z dentro desse disco, né? Que é esse disco maior aqui, ó. A derivada existe para todo mundo dentro desse disco maior. Então, se eu pegar esse disco menor, né, esse arco aqui, então, se eu utilizar de novo o teorema de Cauchy para derivadas com n igual a 2, eu tenho que a derivada em qualquer ponto aqui dentro, aqui eu não posso falar, mas aqui dentro desse disco menor, se escreve dessa forma, ó. Então, como a derivada existe para todos os pontos dentro desse disco menor, isso quer dizer que a derivada primeira é analítica, né? Nesse disco menor. Tá certo? Que é o que está escrito aqui, ó. Logo, ela é analítica em Z0. Então, aplicando a mesma ideia, só que trocando f' por f duas linhas, a gente conclui que f duas linhas é analítica em Z0 e assim por diante. Tá? O assim por diante é aquela brincadeirinha que eu estava fazendo de trocar as caixinhas, tá bom? Show de bola. Então, uma outra propriedade interessante, ou um corolário que sai diretamente dessa observação, o que foi que a gente tem agora? Que resultado importante a gente acabou de verificar lá em cima? F analítica
em um certo z, lá chamei z zero, mas pode chamar de z, implica que todas as derivadas são analíticas em z. É analítica em z. E aí eu posso utilizar isso aqui para provar esse resultado aqui, ó. Se eu tenho uma função analítica, então toda função complexa tem uma parte real e a parte imaginária, né? A parte real são duas variáveis, né? A parte imaginária também. Então, o que esse corolário está dizendo é o seguinte: se a minha função f for analítica em um certo z, né, coordenada x, y, então isso quer dizer que tanto a u quanto a f, tanto a u quanto a v tem derivadas parciais de todas as ordens e todas essas derivadas são contínuas, né? Olha que legal. Então, quando f é uma função analítica num certo ponto z, então as derivadas parciais das funções aqui que compõem a f, ou seja, a u e a v, admitem derivadas parciais contínuas nesse ponto de todas as ordens. Pessoal, olha que resultado legal. Aí como é que eu verifico isso? Bem simples, ó. Vou só ler o que está escrito aqui, né, para não perder tempo. Então, como eu estou assumindo que f é analítica, a gente sabe que f' também é analítica. Então, olha só o que está escrito aqui. Então, como f' é analítica em z, ela é diferenciável, né? A analítica tem derivada. Toda função diferenciável é contínua. Então, isso quer dizer que a derivada é contínua, tá? Essa derivada ela é contínua. Contínua em z. Ora, mas como é que eu calculo a derivada numa função complexa? Quando a derivada existe, eu tanto posso calcular a derivada derivando tudo em relação a x ou derivando tudo em relação a y. O tudo que eu estou falando é o u mais iv. Então, eu posso derivar esses caras ou em relação a x, ou posso derivar em relação a y e dividir por i. Tá certo? A gente já viu isso. Então, se eu derivar tudo em relação a x, se eu calcular a derivada derivando tudo em relação a x, então eu sei que essas derivadas que existem são contínuas porque a f é analítica. Perdão, porque a f' é analítica, né? Como ela é analítica, ela é contínua. Então, se esse lado de cá é contínuo, esse lado de cá também tem que ser. Tá certo? Então, vamos lá. Assumindo que a f é analítica em z, a gente ganha que as derivadas parciais de primeira ordem existem e são contínuas no mesmo z. Ora, mas como a f' é analítica, isso implica que a f duas linhas também é analítica. Então, portanto, como f duas linhas é analítica, quer dizer que ela é contínua, tá certo? Então, eu posso derivar isso mais uma vez, e quando eu derivar isso mais uma vez, essas derivadas vão ser contínuas, né? Então, eu posso derivar mais uma vez. Se eu derivar mais uma vez, eu posso ou derivar tudo em relação a x, ou derivar tudo em relação a y e dividir por i, né? A gente já viu isso. Então, se eu derivar o primeiro lado aqui, ó, se eu derivar tudo isso aqui em relação a x, eu vou ter as derivadas de segunda ordem, né? O xx, o vxx, ou se eu derivar agora esse cara em relação a x, então eu vou ter o yx e o vyx. Ou se eu derivar tudo em relação a y, eu vou ter só as derivadas puras aqui. Aqui eu tenho as mistas, né? Então essas derivadas existem e como esse cara é contínuo, todas essas derivadas são contínuas também em z, né? Um z dado. E aí continuando dessa mesma maneira, porque se f duas linhas é analítica, a gente sabe que f três linhas é analítica, então eu posso derivar isso mais uma vez e todas essas derivadas vão ser contínuas, ou seja, de maneira geral, todas as funções u e v, né, as duas funções u e v, elas admitem derivadas parciais de todas as ordens contínuas em z. Tranquilo? Olha que resultado legal. Ok, mais uma outra coisa que segue diretamente das fórmulas de Cauchy é o teorema de Moreira que eu fiquei devendo para vocês na aula passada. Então, na aula passada a gente viu uma série de caracterizações de funções analíticas. Algumas seguiam da seguinte maneira. Então, a gente viu um resultado que é do seguinte. Se eu tenho uma função fzinha, função complexa, que admite uma primitiva, a gente viu uma série de caracterizações que foi o seguinte, admite primitiva. Então, isso quer dizer que a integral de linha da f independe do caminho de integração. Essa integral independe, coloca assim, f de z dz, independe de c. E a gente viu que isso quer dizer também que a integral sobre qualquer caminho fechado é igual a complete, igual a zero. Então, essas três aqui são assim, ó. Se uma é válida, todas as três são válidas ao mesmo tempo. Tá? Se uma vale, vale as três. O que a gente já viu também é o teorema de Cauchy-Gosar, que diz o seguinte: se f for analítica, em uma região, em um domínio de simplesmente conexo, eu tenho que introduzir isso aqui, então a gente sabe que a integral de linha sobre qualquer caminho fechado é zero. A gente conhece essa ida aqui.
Tá? Então, aqui se qualquer um desses caras for verdade, todos são. E aqui eu sei que se f for analítica, então a integral de linha sobre todo o caminho fechado é zero. Isso aqui é o teorema de Cauchy-Goursat. Mas eu não tinha volta, né? Porque para que, sendo uma verdade, é verdadeira todas as outras, eu tenho que ter agora a volta aqui, né? E agora a gente tem. Eu fiquei devendo a vocês, eu falei para vocês que o teorema que faz essa ligação voltando é chamado teorema de Moreira. E esse teorema vai dizer exatamente o seguinte: se você tem uma função f contínua em uma região simplesmente conexa D, e se a integral de linha sobre qualquer curva fechada, né, qualquer contorno simples, fechado, orientado positivamente dentro de C for zero, então a função é analítica. Tá fechando o ciclo aqui, ó. Se eu conseguir verificar esse teorema aqui, então está tudo fechado, né? Então, C analítica quer dizer qualquer uma dessas coisas aí. Tá. Mas aí é bem simples a gente verificar isso aí. Como é que eu faço para verificar que isso aqui implica que minha função é analítica? Bem simples. Então, olha só. De novo, a hipótese do teorema de Moreira é o seguinte. Se f for uma função contínua em um domínio simplesmente conexo D, e se a integral de linha for zero para qualquer contorno simples fechado C em D, então f é analítica. Como é que eu provo isso? Então, vamos lá. A prova já está basicamente desenhada aqui no que eu escrevi. Então, se isso aqui é zero para toda curva fechada, então isso quer dizer que a integral independe do caminho de integração. Mas isso quer dizer então que f admite uma primitiva f. Agora eu vou concluir que f é analítica. Como? Da seguinte maneira. Então, se f admite uma primitiva f, então existe uma função analítica f cuja derivada é igual a f, né? Isso é o que quer dizer ser primitiva. Ora, mas como f é analítica, isso implica que a derivada também é analítica. Que a gente já viu que se é uma função analítica, ela e todas as suas derivadas também serão no mesmo ponto. Então, f' de z também é analítica. Acabou, pessoal. Por que acabou, professor? Porque se esse cara é analítico, se esse lado é, esse lado aqui também é. Então, acabou. Tá certo? Só isso, é só essa verificação. Então, como a integral, de novo, como a integral independe do caminho de integração, a gente sabe que a integral de... A verdade que está escrita aqui é o seguinte: como a integral de linha sobre toda curva fechada é zero, a integral de linha depende do caminho de integração. Então, se a integral de linha depende do caminho de integração, a gente está fazendo essa volta aqui. Ó. Se isso é verdade, isso é verdade. Se isso é verdade, isso é verdade. Então, f admite uma primitiva. O que é uma primitiva? É uma função analítica, né, cuja derivada é igual à função f. Então, existe essa função f, né, que é analítica em D, tal que a derivada da f é igual a f. Mas se a f é analítica, a sua derivada também é analítica. Se esse lado é analítico, esse daqui também é. Acabou-se. Tá bom? E era o que estava faltando para a gente justificar esse conjunto de caracterizações. Então, a função ser analítica quer dizer qualquer uma dessas coisas. Claro, aqui eu tenho que usar essa ressalva de pedir que o domínio é simplesmente conexo. Né? Essas três caracterizações que estão desse lado de cá, elas são independentes do tipo do domínio. Se vale um, vale todas. Agora, se você adicionar esse tempero aqui, ó, essa condição adicional, então, se vale qualquer uma dessas, vale essas aqui também e vice-versa. Valendo essa, vale todas as que estão aqui. Tá bom? Show! Então, um outro resultado interessante, que segue diretamente da forma de Cauchy para derivadas, é essa desigualdade chamada desigualdade de Cauchy. E aí a gente vai utilizar ela para provar um resultado muito interessante, que é chamado teorema de Liouville. E aí, com o teorema de Liouville, a gente prova o teorema fundamental da álgebra. Tá certo? Então, o que diz essa desigualdade de Cauchy? É o seguinte: novamente, se você tem uma função analítica, né, no interior e em cada ponto sobre uma curva fechada, por exemplo, um círculo de raio R, orientado positivamente, e se o valor máximo da f sobre a curva você denotar por mr, isso está dizendo que a função é limitada sobre essa curva fechada, e sempre é, né? Porque toda curva fechada é um conjunto compacto, se f é analítica ela é contínua, toda função contínua definindo compacto, atinge o máximo e o mínimo lá, né? A gente já sabe isso, o teorema de Weierstrass, né? Ok, então sobre essas hipóteses aqui, mostra então que a derivada de ordem n é limitada por isso aqui. Tá? Então, se uma função ela é contínua, perdão, se uma função ela é analítica em Z0, então as suas derivadas de ordem n são limitadas dessa maneira. N fatorial, mr, sobre r elevado a n. Então, como a gente prova isso? Bom, isso é a aplicação direta da fórmula de Cauchy para derivadas. Tá?
A fórmula de Cauchy para derivadas é o seguinte: a derivada de ordem n em um certo ponto z0, isso é n fatorial sobre 2πi integral ao longo de uma curva fechada, mas aqui a gente está tomando a nossa curva é um círculo centrado em z0 de raio r, tá bom? Que é o círculo centrado em z0 de raio r, essa é a nossa curva, tá? Ok, e aí fica f de z, dz, sobre z menos z0, elevado a n, mais 1. Tá? De novo, a nossa curva é a circunferência centrada em z0, tá? Chama CR aqui, de raio r. Tá? Então vamos ver aqui, vamos tomar o valor absoluto desses dois caras. Então, isso vai ser menor ou igual, esse cara pode sair, o valor absoluto de i é 1, então ficou n fatorial sobre 2πi, aí vai ficar o valor integral do valor absoluto do que quer que a gente vai colocar aqui dentro. Então ficou f de z sobre z menos z0 elevado a n mais 1, o valor absoluto disso vai ficar o valor absoluto desse cara, o valor absoluto de z menos z0 elevado a n mais 1, vezes o valor absoluto de dz. Tá? Mas a gente sabe que pelo teorema, pela desigualdade ML, esse cara é limitado, né? O maior valor que isso aqui pode ter é o quê? É m, e embaixo o z menos z0 é igual a r, né? Porque eu estou sobre a circunferência de raio r. Né? Se eu pegar o z aqui, z menos z0, essa distância, z menos z0, ela é exatamente igual a r. Então embaixo eu tenho r elevado a n mais 1, né? Então isso vai ser menor ou igual que n fatorial sobre 2πi, mr, né? Que ele está chamando lá, sobre r elevado a n mais 1, vezes o comprimento da curva, mas o comprimento dessa circunferência é 2πr. Tá bom? Agora é só simplificar e acabou, né? 2π foi com 2π, um r desse foi com r desse. Então, isso é n fatorial vezes m sobre r elevado a n. Tá? Que é o que a gente tem. Cadê? Aqui. Tá bom? Só isso. Só aplicação direta da fórmula de Cauchy, da derivadas. Bom, e agora a gente pode utilizar isso para provar o teorema de Liouville. Esse teorema, ele assim, o resultado dele é bastante surpreendente, porque ele diz o seguinte, olha só. As únicas funções inteiras ilimitadas, as únicas funções complexas que são inteiras e ilimitadas são as funções constantes. Vamos tentar entender o que ele está dizendo aqui e por que esse resultado é impressionante, né, para o caso complexo. Porque ele está dizendo o seguinte, o que é uma função inteira? Então, f de z é inteira se ela for analítica para todo c, né? Ou seja, se a derivada existe para todo número complexo. Tá? Então, a função que tem derivada em qualquer número complexo é uma função analítica. Por exemplo, polinômios são funções analíticas. E elevado a z são funções analíticas. Né? É uma função analítica. Seno de z é uma função analítica. Cosseno de z é uma função analítica. Na verdade, eu queria dizer analítica para todo número complexo. Ou seja, são funções inteiras. Tá? Então, de novo, p de z para qualquer polinômio são funções inteiras. E elevado a z são funções inteiras. Função inteira. Seno de z é uma função inteira. Cosseno de z é uma função inteira. E assim por diante. São funções que têm derivadas em todos os pontos. Tá? Então ele está dizendo que se você tem uma função que é inteira, mas que é limitada, ou seja, cujo módulo é menor ou igual a um número real dado, então só existe um tipo de função, ou uma classe de função que satisfaz isso, são as funções constantes. Isso no caso real não é verdade não, pessoal. A gente tem funções que são, de certa forma, inteiras, ou seja, tem derivadas de todas as ordens, na verdade são funções analíticas, né, para todo número real. Porque, vamos tentar relembrar aqui, o que é uma função analítica lá no caso real? Uma função, no caso real, f de x ela é analítica se ela admite uma expansão em série de potência, né? Convergente, né? Algo assim. Se ela tem uma série de Taylor convergente, né? Converge. E aí, por exemplo, a função seno de x, se você tomar f de x igual a seno de x, ela é uma função analítica, né? Para todo x, né? Então, ela, no caso complexo, ela seria chamada de função inteira, né? Porque ela admite uma série de potência, convergente para todo x. Tá? A gente escreve a série de potência dela é menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1, sobre 2n mais 1 fatorial. Né? Vocês já viram que lá do cálculo que isso aqui converge para todo x. Né? Converge para todo x real. Tá? Então ela é uma função que é uma função analítica para todo x. Ou de outra forma, no caso complexo, a gente diria que ela seria uma função inteira. E ela é uma função limitada, né? Sendo em valor absoluto é menor ou igual a 1. Então você tem uma função analítica limitada. Mas essa função é constante? Com certeza não, né? A função seno não é constante em canto nenhum. Então você tem um exemplo de uma função que é analítica para todo x, que é limitada, mas que não é constante. Mas no caso complexo, isso não tem como acontecer. Se a função for analítica, se a função for inteira e for limitada, então ela tem que ser constante. Então como é que a gente prova isso? Esse resultado importante e impressionante. Bom, da seguinte forma, então suponha que você tem uma função aí que seja... suponha que você tem uma função f de z que seja inteira e analítica, tá certo?
perdão, que seja inteira e limitada. Então, dizer que ela é limitada é dizer que ela em valor absoluto é sempre menor ou igual a um certo n. Né? E dizer que ela é inteira é dizer que ela tem derivada todas as ordens. Então, como ela é analítica, né? Pela forma de Cauchy, eu posso escrever que a sua derivada, bom, pelo que a gente viu aqui agora, a sua derivada de ordem n é limitada dessa forma, tá? Eu vou só tomar n igual a 1 aqui nessa expressão, porque essa expressão é válida para qualquer n. Então, a derivada primeira é limitada. Então, a derivada primeira, ela é menor ou igual que m, que é esse valor máximo. Aqui em cima teria 1 fatorial, não vou colocar, dividido por r elevado a n mais 1. Tá, de novo, isso quer dizer, esse resultado que a gente obteve lá em cima é o seguinte. Ó, eu estou supondo que a minha f é analítica. Pega um z qualquer. E aí pega uma circunferência qualquer. Peguei esse z arbitrário e vou pegar uma circunferência centrada aqui nele. Tá? Uma circunferência de raio r. Tá bom? Chamar ela de CR. E a gente sabe pelo resultado anterior que as derivadas da minha função f nesse z, as derivadas de ordem n, são menores ou iguais a n fatorial, mr, que é o máximo que a função pode ter sobre essa curva, dividido por r elevado a n. Tá? Então, eu vou usar esse resultado para n igual a 1. Então, para n igual a 1, eu vou ficar a derivada em valor absoluto é sempre menor ou igual a 1 fatorial, que é 1. E aqui embaixo vai ficar r elevado a n, né? Tá certo? Mas n é 1, então é só r. Em tese, aqui eu teria que colocar o seguinte, menor que mr sobre r, né? Onde mr é o máximo que ela tem sobre essa circunferência. Mas como eu estou assumindo que a minha função é limitada, então esse máximo aqui, ou ele é o máximo local, né? Ou ele é o máximo global, né? Tá certo? Ou seja, esse cara é sempre menor ou igual que esse carinha aqui. Então isso aqui é válido. Como o raio dessa circunferência aqui é arbitrário, eu posso fazer esse cara tão grande quanto eu quiser. Né? Porque a função é inteira em todo o plano complexo, então eu posso tomar esse raio tão grande quanto eu quiser. Então se eu fizer r tender a infinito, esse cara tende a zero. Então a derivada tende a zero. Tá? Então, moral da história. Para qualquer ponto que eu pegar aqui, o modo da derivada é sempre zero. Então, o modo da derivada ser zero quer dizer que o modo do número complexo só vai ser zero se o número complexo for o número zero mesmo, né? Mas esse ponto z aqui é um ponto arbitrário, eu não disse quem era z, é um ponto qualquer. Então, como essa derivada é zero para qualquer z, para todo z complexo, então uma função cuja derivada é sempre zero, em todo c, isso quer dizer que a minha função ela é uma constante. É igual a um certo alfa, onde alfa é uma constante. Então, que resultado interessante. As únicas funções que são inteiras e limitadas no plano complexo são as funções constantes. Tá certo? Muito legal, né? Então, olha só, tá aqui. É aquilo que eu falei lá em cima. Se você seja f uma função inteira e limitada. Então, da desigualdade de Cauchy para o caso n igual a 1, a gente tem isso aqui. Né? Tomando o r tão grande quanto eu quiser, né? A gente tem que isso aqui é verdade, portanto, a função é nula para todo z, portanto, f é uma constante. E aí, a gente pode utilizar esse resultado para provar o teorema fundamental da álgebra. O que é que diz o teorema fundamental da álgebra? Vamos fazer só isso aí e a gente para por aqui. Então, o teorema fundamental da álgebra é o seguinte. Todo polinômio complexo P de Z, não constante, né? Então, tem um polinômio assim. a n menos 1, z elevado a n menos 1, mais, mais a1z a 0. Tá? Então, aqui estou assumindo que n é maior que 0, para não ter só o polinômio constante. Então, todo polinômio complexo admite uma raiz, ou seja, existe pelo menos um número z0 com a propriedade de que p de z0 é igual a 0. Isso é ser raiz. Tá bom? Então, veja que isso não é verdade no caso real. Por exemplo, o polinômio real p de x é igual a x ao quadrado mais 1. Então, isso igual a 0 não tem raiz, não tem solução isso aqui, né? Ah, tem, professor. É x ao quadrado igual a menos 1, então x é igual a mais ou menos i. Só que isso aqui não é número real, não. Tá? Então, veja que no caso real, esse polinômio não tem raiz. No caso complexo, aí tem sim. Não teria problema nenhum. Isso é z igual a mais ou menos i. Tá bom? Então, como é que a gente vê isso aqui? Como é que a gente prova isso aqui? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar... A gente vai aplicar esse teorema de Liouville duas vezes para provar isso. Primeiro, eu vou fazer o seguinte. Primeiro, eu vou mostrar que os polinômios são polinômios não constantes, são funções ilimitadas. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, não tem como você limitar os polinômios. Não existe uma constante m, tal que para todo z maior que um certo número r, p de z é menor ou igual a m. Claro, eu estou assumindo que o meu polinômio é um polinômio que não é constante, tá certo? Então, olha só. Vou fazer o seguinte, seja p de z
um polinômio complexo não constante. Ok? Então, vamos mostrar que P de Z não é limitada. Que P de Z não é limitada. Então, como é que eu vou mostrar isso aqui? Eu vou mostrar por contradição. Suponha que fosse. Tá? Então, vou fazer o seguinte. Suponha que fosse. Suponha que P de Z fosse limitada, a gente vai chegar na contradição, tá certo? Fosse. Então, ela não pode ser limitada, tá bom? Suponha que P de Z fosse limitada. Então, se P de Z for limitada, como todo polinômio é inteiro, né? Tem derivado em todos os pontos, como P de Z é inteira, segue do teorema de Liouville, que a gente acabou de provar, do teorema de Liouville, que P de Z é constante, né? Porque as únicas funções que são inteiras ilimitadas são constantes. P de Z é constante. Isso é uma contradição. Por quê? Olha o que eu disse aqui em cima. Assuma que P de Z não é constante. Certo? Então, seja P de Z um polinômio não constante. Aí a gente chegou que ele é constante. Então isso é uma contradição. Tá? Contradição. E qual a contradição? Assumir que P de Z é limitada. Logo, P de Z é ilimitada. Logo, P de Z é ilimitada. Mas o que quer dizer P de Z ser ilimitada? Ou seja, dado qualquer M, não importa quão grande seja, dado M maior que zero, não importa quão grande seja, existe um número real R com a seguinte propriedade, tal que se Z for maior que esse R, sempre que Z for maior que esse cara, então P de Z em valor absoluto é maior que esse M. Ou seja, você nunca consegue uma cota. Porque se você me desse um M e dizer, ó, todos os P de Z são menor que esse M, eu sempre consigo encontrar um número real R, de forma que se eu pegar um número complexo com um módulo maior que R, o resultado dessa operação vai ser maior que o M que você me deu. Tá certo? Deixa eu colocar bonitinho aqui. Tá certo? Ok. Então, primeira parte, eu precisava dessa informação. Agora a gente vai mostrar que todo polinômio complexo não constante admite uma raiz. Tá? Então, agora vejamos o teorema. Usa essa parte de cima como um lema, tá certo? Um lema. Resultado auxiliar. Agora vejamos o teorema. Então, eu quero provar o seguinte, que dado qualquer polinômio P de Z não constante, né, então, seja P de Z um polinômio complexo não constante. É isso que eu estou assumindo. Não constante. A gente quer mostrar o quê? Que existe um... Queremos mostrar que existe algum Z0, tá ok? Algum número complexo Z0, tá ok? P de Z0 é igual a zero. É isso que eu quero provar. Que existe, tá certo? Como calcular, eu não sei. Mas que existe, é isso que a gente quer mostrar, tá certo? Então, como é que eu mostro que existe esse cara? Vamos supor que não exista, não. Então, de novo, vamos fazer por contradição. Suponha que não existe. Suponha que não exista tal P0, tal Z0. Não existe tal Z0. Então, se o meu polinômio não tem raízes, logo, a função f de z igual a 1 sobre p de z, essa função ela é inteira. Por quê? Ora, se p de z nunca se anula, então isso aqui está bem definido para qualquer z, né? Nesse que eu estou assumindo. Agora, eu suponho que não existe tal z0, ou seja, que esse cara nunca se anula. Então isso aqui está bem definido, né? P de z é uma função inteira, 1 sobre uma função inteira que nunca se anula, isso aqui é uma função inteira.
Tá? Então, f de z é uma função inteira. Certo? Vou mostrar agora que f de z é limitada. Como a gente sabe que p de z não é limitada, vou fazer o seguinte. Note ainda o seguinte. Em valor absoluto, f de z é igual a 1 sobre o valor absoluto de p de z. Mas eu sei que p de z ela não é limitada. Né? A gente mostrou há pouco ali em cima. Isso quer dizer o seguinte, que se eu tomar o valor de z, né? Se eu tomar o módulo de z maior que r, eu sei que o valor absoluto de módulo de p de z é sempre maior que m. Então, se eu tomar o inverso disso aqui, se eu inverter essa relação, 1 sobre módulo de p de z, isso é menor ou igual que 1 sobre m. Tá bom? Então, se eu tomar meu z maior que r, z igual a r é uma circunferência, né? Olha só. Vou fazer aqui um breve desenho aqui. Então, vou fazer assim. Z, isso aqui tem raio R, tá certo? Rzão. Z igual a R é essa circunferência. Z maior que R são os pontos que estão para fora dessa circunferência. Tá? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, para todo ponto fora dessa circunferência, essa função, f de z, em valor absoluto, vai ser menor que 1 sobre m. Ela é igual a 1 sobre p de z, em valor absoluto, e 1 sobre p de z é menor que 1 sobre m. Então, de novo, para todo z maior que r, ou seja, para todos os pontos fora desse disco aqui, a borda mais a parte de dentro, eu tenho que f de z é menor que 1 sobre m. Ou seja, essa minha função, f, ela é limitada aqui fora. Mas ela é limitada dentro também, pessoal. Por quê? Porque f de z, que eu defini como 1 sobre p de z, é uma função contínua. Né? Polinômios são contínuos. 1 sobre uma função contínua é função contínua. Né? Essa função nunca se anula, então isso aqui está tranquilo. Então, f é contínuo. E toda função contínua definida num intervalo, definida num conjunto compacto, né? Porque esse cara é compacto, é fechado, né? Tem todos os pontos de fronteira e limitado. Então, quer dizer que f é limitado também dentro do disco. Então, olha só, como f é contínuo, implica que f é limitada no disco fechado de raio menor igual a z. Ora, mas se ela é limitada dentro do disco, e limitada fora do disco, então ela é limitada em todo o plano complexo, não é assim? Portanto, f é limitada em todo o plano complexo, ou seja, f é limitada. Ora, mas aí então a gente tem um problema, porque f é limitada e f é inteira. Então segue do teorema de Liouville que f é constante, não é isso? Portanto, ou assim, f é constante. Mas isso aqui tem um problema, pessoal. Porque se f é constante, se f for igual a constante, né, coloca assim. F é igual a uma constante, certo? Alfa é um número complexo. F é igual a 1 sobre P de Z. Isso quer dizer que P de Z é 1 sobre essa constante, 1 sobre alfa. Ora, mas se F é constante, então eu cheguei à conclusão que P de Z é constante também. Epa, isso é uma contradição. Contradição. Por que isso é uma contradição? Porque eu assumi desde lá no início, ó, que minha P não era constante. Bem aqui, ó. Agora vejamos o teorema. Suponha que P seja um polinômio complexo não constante. Tá? Então, a gente chegou numa contradição. Por que eu cheguei numa contradição? Porque eu assumi, aqui, ó, a partir daqui, eu assumi que não existe esse Z0 que faz com que P de Z se anule. Então, se eu assumir isso aqui, eu chego na contradição. Então, logo, isso aqui não pode ser verdade. Tá certo? Então, não pode não existir um Z0 tal que P de Z0 seja zero. Então, tem que existir. Tá certo? Então, logo, existe tal Z0, tá bom? Logo, existe Z0 complexo tal que P de Z0 é igual a zero. Olha que legal.
Tá certo? E aí com isso a gente prova que todo polinômio complexo tem pelo menos uma raiz. Claro, aí se você pegar essa raiz, né, e a partir dela você fatorar o polinômio, se esse cara tem ordem n, se você fatorar, dividir por z menos z0, você vai ganhar um outro polinômio, né, que é dizer, vezes z menos z0, e esse cara agora tem ordem n menos 1. Se esse cara não for polinômio constante, você pode fatorar ele de novo. Por quê? Porque como ele não é constante, ele admite uma raiz, sei lá, z1. Então você escreve isso como z menos z0 vezes z menos z1 vezes, sei lá, r de z. Se esse cara não for polinômio constante, você pode fatorar ele de novo. E aí você pode fazer isso, pessoal, até chegar no polinômio constante. Tá? Então a moral da história é você, dado um polinômio complexo de grau n, ou de ordem n, você sempre pode ir fatorando ele. Z menos z0, até pode fatorar completamente. Z menos z0, z menos z1, z menos z2. Esses caras podem ser iguais, tá certo? Aqui não exclui a possibilidade de z1, por exemplo, ser igual a z2, né? Ou seja, de você ter uma raiz com multiplicidade maior que 1. Tá? Mas o que você sabe é que você tem exatamente n raízes. Então, deixa eu chamar, eu já coloquei z0, então z menos z, n menos 1. Então, todo polinômio complexo pode ser completamente fatorado em C. O que não é verdade para um polinômio real. Tá? Então, devido a essa propriedade que os polinômios complexos têm, a gente diz que o conjunto dos números complexos é algebricamente fechado. Tá certo? Quando vocês ouvirem isso aqui, C é um conjunto algebricamente fechado, quer dizer que todo polinômio complexo tem uma raiz em C, que não é verdade para todo polinômio, por exemplo, real. Nem todo polinômio real tem uma raiz real. Por exemplo, x² mais 1 tem uma raiz complexa. Tranquilo? Ok, então vou ficando por aqui. Na próxima aula a gente vai ver mais aplicações do teorema de Cauchy, tá? Das integrais de contorno e do fato de ser analítica e implicar em várias condições interessantes. Tá bom? Vou ficando por aqui. Valeu, pessoal.